his majesty unto... Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e hoje nós teremos como tema alegria, fruto do Espírito e inveja, hábito da velha natureza. Nós estamos falando ultimamente sobre fruto do Espírito. E hoje falaremos inicialmente sobre alegria ou gozo. É uma palavra que vem do grego chara, que quer dizer sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Alegria, então, é uma expressão de contentamento, de satisfação. E a alegria do cristão é muito mais que uma simples sensação. A alegria do cristão é uma virtude que é caracterizada pelo bem-estar espiritual. Ela, na verdade, é uma consequência de um correto relacionamento com Deus. Aquele que recebe as boas novas de salvação em seu coração, o Evangelho de Cristo, tem em sua alma uma constante alegria, porque tem certeza de sua salvação, sabe que está em Cristo Jesus e que Cristo Jesus está presente em quaisquer circunstâncias da vida. E que é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque se Jesus venceu todo o mal, nós com ele venceremos também todas as batalhas deste mundo. Quando falamos em alegria, nós temos que remontar ao Antigo Testamento, ao princípio da criação. E eu vejo a alegria como imagem e semelhança do próprio Deus. A narrativa da criação do mundo, em Gênesis, capítulo 1, contém uma frase que se repete ao término de cada dia, que é: viu Deus que isso era bom. Então, a criação do mundo, parte por parte, deu prazer a Deus. Era uma coisa boa para Deus. No primeiro dia, ele não olhou para o que restava e se lamentou. Não. Ele se alegrou no que tinha feito e certamente se alegrava no que iria fazer. Totalmente contrário de nós, seres humanos, que sempre estamos reclamando, protestamos pelo que nós temos que fazer ainda. Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus alegre. Eu lembro-me que quando era criança, nos infundiam o conceito de um Deus carrancudo, de um Deus que estava pronto para castigar-nos ao primeiro erro que cometêssemos. Mas através da Bíblia, nós aprendemos que temos um Deus que é alegre. Ao relembrar a promessa divina ao seu povo, que estava prestes a entrar na terra prometida quando saía do Egito, Moisés afirmou: o Senhor teu Deus te fará prosperar grandemente em todas as obras das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para fazer bem, como se alegrou em teus pais. Esse texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 9, nos mostra um Deus alegre.
Um Deus que se alegrou e que se alegraria através das boas ações do seu povo. Nesse caso aqui de Deuteronômio, o povo de Israel que saía do Egito. Ademais, onde Deus está, há honra e majestade, mas também a força e alegria, como encontramos em 1 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 27. O salmista, no Salmo 16, nos mostra que na presença dele há plenitude de alegria. Jesus disse que no céu há alegria quando um pecador se arrepende. Essa palavra de Jesus, em Lucas capítulo 15, no versículo 7, nos mostra que o céu é um lugar de alegria. O mesmo Jesus informou a motivação, a sua pregação, que era para os seus discípulos daquele tempo e para nós nos dias de hoje. Como é isso? Em João capítulo 17, no versículo 13, Jesus disse: tenham a minha alegria completa em si mesmo. Essa alegria, meus queridos, é fruto de uma total e firme confiança no Espírito de Deus. É fruto do Evangelho de Jesus Cristo dentro de nós, que nos faz viver voltados para o que Ele nos ensina em todo o tempo, sem permitir que nada e ninguém venha penetrar nesse relacionamento de forma contrária. Assim que a alegria é ou deve ser a marca do verdadeiro cristão. Nós devemos crer em tudo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela, para termos um espírito vivo e permanentemente alegre dentro de nós. A alegria possui uma fonte em resposta a uma promessa. Ela é companheira da salvação, da pessoa e do corpo de Cristo, que é a igreja. Também podemos experimentá-la mesmo em grandes tribulações. Por exemplo, nós dizemos que a alegria provém de Deus. Quando Lucas escreve em Atos capítulo 14, nos versículos 16 e 17, ele nos diz: o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuva e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Nós dizemos sempre que há alegria quando estamos na presença de Deus. O salmista, no Salmo 16, no verso 11, ele diz: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. A alegria, então, é uma promessa de Deus. No Evangelho de São João, no capítulo 16 e o versículo 22, diz: assim também vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá
tirar. A alegria, então, é uma coisa constante. Mesmo, como comentamos antes, nos momentos de dificuldades. Mesmo na tribulação. Olha aqui, em 1 Pedro, no capítulo 4, os versículos 12 e 13, nos diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua vida vos alegreis exultando. Vale lembrar que, quando Paulo escreve a Epístola aos Filipenses, que é conhecida como Epístola da Alegria, essa epístola foi escrita por Paulo em grande tribulação, porque Paulo se encontrava preso, encarcerado ali em uma prisão, sem liberdade. Mesmo assim, não vemos em Paulo um homem desanimado, triste ou decepcionado, muito pelo contrário. O ápice da carta está no capítulo 4, no versículo 4, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa é a expressão do apóstolo Paulo em um momento em que ele poderia estar lamentando, reclamando, protestando. Entretanto, ele se alegra e recomenda aos filipenses que se alegrem sempre, independente das circunstâncias. Alegrai-vos sempre. Paulo não está falando de uma alegria como um teórico, como apenas alguém que quer aconselhar os irmãos para que fiquem alegres, não. Ele não está hospedado aqui, quando escreve, em um hotel 5 estrelas em Roma. Ele está preso, algemado, acuado, trazendo no corpo as marcas de Cristo. Ele já havia passado por lutas tremendas, por perseguições atrozes, açoites humilhantes, injustiças humanas, mas a alegria do seu coração estava tremulando no mastro da sua vida. E assim, por experiência própria, ele pôde aconselhar os irmãos, os leitores de sua epístola, a se alegrar sempre, sempre, independente das circunstâncias. Por que Paulo dizia isso? Porque ser cristão não é viver numa redoma de vidro. Ser cristão não é ser poupado dos problemas. O que nos diferencia do ímpio, do inconverso, não são as circunstâncias, mas o fundamento sobre o qual construímos nossa vida. Lembra-se que Jesus falou que a diferença entre o salvo e o perdido não é a aparência da casa que cada um constrói, mas o alicerce. Sobre ambas as casas cai a chuva, sopram os ventos e batem os rios. A casa que foi construída sobre a rocha, esta fica firme. A que foi edificada sobre a areia, desmorona. Então, ser cristão é edificar a vida sobre a rocha que é Cristo. Os problemas vêm, mas a alegria não vai embora, porque ela é ultra circunstancial.
Por isso, quem está em Cristo está sempre alegre. Vive sempre alegre. Por quê? A resposta está no Salmo 16, o versículo 11. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Olha que o salmista disse que na presença do Senhor há fartura de alegria. O apóstolo Paulo, quando escrevia a sua epístola magistral aos Filipenses, certamente ele estava examinando o pergaminho com essa passagem do livro dos Salmos, o que o levou a uma palavra imperativa da parte de Deus. Ao dizer no verso 4 do capítulo 4 dos Filipenses: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Queridos, nós fomos comprados, fomos remidos pelo sangue de Cristo. Nós não pagamos mais tributos, impostos a Satanás, conforme fazem aqueles que estão no mundo acorrentados pelo pecado. Nós agora pertencemos a Cristo. E ao pertencer a Cristo, estamos de contínuo na presença do Senhor, onde, como já comentamos, há fartura, abundância de alegria. Por isso, o povo cristão é um povo alegre. Esta faceta do fruto do Espírito está como impressão digital na vida daquele que tem verdadeiramente a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. A inveja. O significado da inveja. Depois de falarmos sobre a alegria, é importante falar também sobre essa mazela que atinge a milhões de pessoas, que é a inveja. O significado da inveja. Nós vemos no Salmo 73, os versos 2 e 3, o salmista escrevendo: quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Então você me pergunta, mas, pastor Adailton, o que é inveja? Inveja é o desejo de possuir um bem que pertence ao outro. É um sentimento de inferioridade e de desgosto diante da felicidade do outro. Ainda dizemos que é um sentimento de cobiça de riqueza, do brilho e da prosperidade alheia. A inveja, meus queridos, é o desejo constante que algumas pessoas sentem ao almejar a todo custo as conquistas da vida alheia. Ou seja, é desejar o que o outro possui, o que o outro realiza. Dizemos que a inveja está intimamente ligada ao ciúme, no momento que produz desgosto ou tormento ao indivíduo que almeja possuir algo que pertence a outro indivíduo. Então, ter inveja indica que não estamos satisfeitos com o que Deus nos tem dado. A Bíblia nos diz que devemos estar satisfeitos com o que temos,
pois Deus nunca vai nos deixar faltar, nunca vai nos abandonar. Para combater o sentimento de inveja, nós precisamos nos tornar mais como Jesus e menos como nós mesmos. Podemos fazer isso ao estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Podemos conhecê-lo melhor através dos estudos bíblicos, da oração, de estar na igreja. À medida que aprendemos a servir a outras pessoas, ao invés de nós mesmos, nosso coração começa a mudar. Há um texto em Romanos capítulo 12, o versículo 2, que diz: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, a vontade de Deus é a nossa alegria, é o nosso gozo, é o nosso contentamento. Não a inveja. Porque onde há inveja, não há amor. Isso está muito claro em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 4. Jesus, ele ensinou que a lei se cumpre em sua totalidade se amarmos o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, toda a nossa força e toda a nossa mente. O amar ao nosso próximo como a nós mesmos faz parte da identidade do cristão. Isso é muito importante que tenhamos sempre presente em nossas vidas. A Bíblia também diz que o amor não inveja. Como é que eu posso amar ao próximo? Como é que eu posso chamar a mim mesmo como filho de Deus se eu invejo o meu próximo? Ademais, nós vemos que a inveja não é algo passiva. Não cruza os braços. Não fica parada em momento algum. Ela é ativa, dinâmica e incontrolável. Se não for barrada na nascente, ela leva o invejoso automaticamente ao crime. Não foi a inveja de Caim que provocou o primeiro assassinato da história? Como vemos no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 8. Sim, o primeiro crime, o primeiro assassinato da história é fruto da inveja. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos conta que Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. A inveja dos vizinhos, inclusive, levou-os a entupir todos os poços dos quais o patriarca se servia para matar a sede do seu gado e para regar a sua lavoura, como vemos em Gênesis, no capítulo 26, os versículos 14 e 15. Também foi a inveja que levou os irmãos de José a venderem como escravo para o Egito. Isso nós vemos em Atos, no capítulo 7, no versículo 9. E alguém me pergunta sobre que diferença há entre ciúme e inveja. A
A diferença entre ciúme e inveja é que o ciúme faz ter medo de perder aquilo que possuímos, enquanto que a inveja nos provoca tristeza pelo fato de outros possuírem aquilo que nós não possuímos. Alguém pergunta, qual é a diferença entre ciúme e inveja? A diferença entre ciúme e inveja é que o primeiro, o ciúme, nos faz ter medo de perder aquilo que possuímos, enquanto que a inveja nos provoca tristeza pelo fato de os outros possuírem aquilo que nós não temos. Nós vemos que foi por inveja que mataram a Jesus. A inveja faz com que desejemos ter o que não temos, sem fazer o que os outros fizeram para conseguir. Os fariseus queriam o status de Jesus, mas não se dispunham a renunciar suas condições de vida. Se nós admirarmos alguém, é diferente de invejarmos. Não é pecado admirar alguém que prospera, alguém que está progressando na vida. Não, não é pecado admirar e lutar por conseguir também superar-se, tendo outro como modelo, como exemplo. É diferente da inveja. E por que surge a inveja? A inveja pode ter muitas origens, mas quem mais influencia nesse sentimento negativo para com os demais é a própria pessoa e sua forma de ver a vida. Geralmente, essa emoção, ela surge devido às frustrações pessoais, baixa autoestima ou dificuldade em alcançar objetivos planejados para a vida. E este sentimento aparece justamente quando as pessoas que estão ao nosso redor têm uma condição de vida um pouco melhor e essa situação não é bem aceita por nós. A insegurança é outro fator que torna possível o aparecimento desse ressentimento que é a inveja. Nós dizemos que a inveja é um sentimento negativo composta por outros estados emocionais, como o rancor, avareza, ódio, frustração. Ela nunca poderá ser classificada como um sentimento positivo, como um sentimento saudável. E nós podemos ver que as consequências da inveja são catastróficas, porque ela está atrelada à velha vida, está atrelada à velha natureza, à natureza adâmica. Porque, sendo a inveja um ressentimento aninhado no coração do homem, conclui-se que o invejoso, ele vive em torturas da sua alma, tendo em si a destruição de alguns bons princípios da vida. A condição de vida do invejoso é marcada por reclamações, por expressões de revoltas que são visíveis no próprio rosto do indivíduo. A batalha interna do coração por não ver seus intentos realizados é uma coisa tremenda no interior dessa pessoa. A luta continua em outros atos maus que vão sendo levados a efeito até que se consiga o que a pessoa se propõe.
mas sempre por um lado negativo. A Bíblia nos apresenta inúmeros exemplos de pessoas que sofreram consequências terríveis em virtude da inveja. Por exemplo, Abel é assassinado pelo seu irmão Caim, que, possuído de inveja, foi e matou o seu irmão. Ele praticou um crime, tornando-se o primeiro exemplo negativo para todas as gerações. Basta vermos o livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 5 ao versículo 8. Temos o exemplo de Isaac, que é expulso de Gerar por ter se enriquecido e provoca a inveja dos demais. Gênesis, no capítulo 26, a partir do versículo 12, nos narra esse fato. A inveja, meus queridos, conduz o ser humano a um miserável estado de vítima, impedindo-o a reparar suas próprias deficiências, corrigindo e se tornando capaz de conseguir por meios lícitos as mesmas condições de vida. O invejoso, ele é governado por diretrizes, por ele mesmo elaborada e não sobre as normas divinas, pois Deus está totalmente alienado dos seus atos, de seus propósitos, de suas ideias, do seu ponto de vista. Mas eu digo que a pior consequência para o invejoso é a eterna condenação por Deus. Paulo disse que eles são passíveis de morte. São passíveis de morte os que tais coisas praticam. Nós concluímos dizendo que uma pessoa cheia do Espírito de Deus é uma pessoa alegre. A alegria é uma das consequências mais visíveis da plenitude do Espírito Santo em nós. Quem está em Cristo e Cristo nele, nova criatura é. Assim, tudo relacionado com a velha natureza, com a velha vida, foi sepultado, incluindo a inveja. Vivamos uma nova vida produzindo fruto do Espírito. E que a alegria, o contentamento, seja uma marca registrada em nossa vida. Que Deus nos abençoe.